o erro mais comum é tentar corrigir os erros do seu marido. Quando você olha os erros do seu marido e você tenta fazer com que ele veja os erros dele e ele mude, é como se você já entrasse num jogo perdendo de 2-0. Porque além dele não mudar, você ainda vai brigar com ele, vocês vão discutir e você ainda vai sair como aquela que só reclama, que só vê defeito. Então, não é o jeito certo, principalmente quando você não consegue conduzir os diálogos para a solução. Você sempre conduz um diálogo para discussão. O que acontece aqui? Quando você foca muito em corrigir o erro do seu marido, você deixa de olhar para os seus próprios erros, para olhar para você, para tentar corrigir. Porque o que acontece? A única pessoa que você consegue mudar ativamente é você mesma. O seu marido você não muda, não é assim, não é apontando o erro dele, não é criticando que você consegue mudar. Então, qual que é o jeito certo? O que eu vou ensinar aqui para vocês hoje? Você precisa fazer uma pergunta fortalecedora. E o que é uma pergunta fortalecedora? As perguntas fortalecedoras são perguntas que você faz para sua mente e que a primeira resposta que ela te dá é a resposta verdadeira, é a resposta íntegra. Por quê? Porque quando você dá essa primeira resposta ela vem diretamente do seu subconsciente, ou seja, ela não passa pelo seu julgamento. Além disso, uma pergunta fortalecedora, ela serve para te mostrar que o seu cérebro, ele te dá o que você pede. Quer ver? Faz um teste aí onde você tá. Fecha seus olhos e você pede para o seu cérebro, quando você abrir os olhos, te mostrar todos os objetos da cor verde. Quando você abre o olho, parece que você enxerga objetos verdes em todos os lugares. Aí você fecha o olho de novo. Fecha o olho, pede para o seu cérebro te mostrar a cor rosa. Você abre o olho, parece que salta objeto da cor rosa. Então é isso, o seu cérebro, ele te dá o que você pede. Então, qual que é a pergunta que você vai fazer? É o seguinte, toda vez que você perceber que você vai tentar corrigir algum erro do seu marido, vai apontar algum defeito, eu sei que é difícil porque às vezes é muito automático, mas para e faz uma pergunta para o seu cérebro, que é a pergunta fortalecedora, né? Qual que é essa pergunta? O que eu posso, anota aí, o que eu posso melhorar em mim para conseguir melhorar o meu relacionamento? E anota. A hora que o seu cérebro te responder, não fica, mas não, anota. E aí você vai começar a tentar corrigir esses erros, os seus defeitos. Fazendo isso, você vai eliminar esse hábito de ficar criticando o seu marido a todo momento e vai conseguir também evitar brigas desnecessárias, porque é desnecessário, o seu marido não vai mudar porque você está pedindo. Tudo bem? Então, esse é o 5º erro. 4º erro. Não falar sobre finanças. Esse daqui, ele tá no top 4 e ele não é à toa, porque todo casal que eu converso que tem problema no casamento não conversa abertamente sobre dinheiro. Um não sabe o quanto o outro ganha, um não sabe o quanto o outro gasta. Às vezes, vocês até dividem ali, um paga uma conta, um paga a outra, só que na hora que sobra um dinheirinho, cada um vai fazer seus projetinhos ali pessoais. E o que acontece? Isso daí favorece o individualismo. Isso daqui, sabe o que vai acontecer? Falta de cumplicidade. Por quê? Cada um vai ter seu projeto, cada um vai fazer o que bem entende, principalmente quando um ganha muito mais que o outro. Às vezes a mulher ganha muito mais que o homem e ela fala, não, mas eu posso fazer mais coisa, eu vou comprar isso, comprar aquilo, ele que se vire. E com o homem é a mesma coisa, às vezes o homem ganha mais e fala, não, mas eu ganho mais, eu vou fazer tal coisa. Isso só vai favorecer a separação, entendeu? Quando o seu marido ele tiver uma promoção, que ótimo, a família vai subir de patamar. Quando a sua esposa ela tiver uma promoção, que ótimo, a família vai ganhar mais, entendeu? Então, qual que é o jeito certo? É unir os recursos.
vocês têm que unir os recursos. Isso vai favorecer a sua cumplicidade, isso vai aumentar a confiança. Gente, não, uma coisa que vocês precisam entender. Não existe casamento feliz sem confiança. Não existe. Então tem que exercitar, tem que fazer esse esforço, tem que um confiar no outro. Quando vocês unem ali as finanças e vocês começam a pagar as contas, sobrou dinheiro, vocês começam a planejar juntos, vocês vão começar a um confiar no outro, um acreditar no outro, um contar os seus desejos para o outro. Isso favorece a intimidade, entendeu? Então tem que ter confiança. E para ter confiança, você também tem que evitar o erro número 3. Terceiro erro. Não buscar Deus. Não buscar o casal orar, pedir pela família. Quando você não faz isso, você não estimula a confiança. Agora, quando você, seu marido, quando vocês buscam a Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês estão buscando o maior interessado em ver o casamento de vocês bem. Vocês estão buscando ter ali a única pessoa que você pode ter certeza que pode fazer alguma coisa pelo seu casamento. Além de você, né? A única coisa que pode tocar o coração, a única pessoa que pode tocar o coração do seu marido é ele. Então, gente, tem que buscar. A família, ela é o maior projeto de Deus na Terra. Como que você acha que Deus se sente quando ele vê um casal querendo se separar? Como você acha que Deus se sente quando ele vê uma família sendo destruída? Pensa bem comigo, olha, Deus, ele podia ter trazido Jesus para a Terra de várias formas. Ele podia ter, sei lá, descido do céu misteriosamente. Ele podia ter vindo num meteoro, num evento super estrondoso. Mas não, ele veio no ventre de Maria. Ele foi criado por Maria e José, em princípios de família. Então, se você quer manter o seu casamento, peça a Deus. Ore, peça para ele te ajudar. Mas aí você fala, ai, Carol, mas só eu vou na igreja, o meu marido ele não quer ir. Então vai você e pede você pelos dois. Quantas vezes eu saí daqui de casa e eu fui à noite sozinha na igreja, porque o Wellington ele não queria ir. E eu chegava lá e eu pedia para que Deus chegasse aqui na minha casa, alcançasse ele. E eu confiava que um dia ele ia estar lá comigo. Um dia a gente ia estar orando junto. E há 2 semanas atrás, olha só, eu peço isso faz tempo. Vou contar, hein, Well? Há 2 semanas atrás, a gente estava lá na igreja e o pastor, ele sempre fala no final da pregação, né? Ele fala, você que quer se encontrar com Deus, quer ter verdadeiramente um relacionamento com Deus, você declara hoje que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Eu quero te conhecer, levanta a sua mão em 3, 2, 1. De repente, o El levantou a mão. Eu olhei aquilo, aí o pastor continuou, né? Ele falou, você que levantou a mão, vem pra cá, eu quero orar com você. E sempre vão poucas pessoas, né? E o Wellington nunca tinha ido. De repente, o Wellington é super tímido, quem conhece sabe. De repente, o Wellington foi. Gente, ver aquilo, pra mim, depois de tanto tempo orando, depois de tanto tempo que eu pedi para aquilo acontecer, tanto tempo que eu pedi que o Espírito Santo se apresentasse na vida dele, eu ver aquela cena dele indo até lá, reconhecer que Deus é o único suficiente salvador da vida dele, aquilo para mim foi como se eu tivesse cumprido uma missão, sabe? A missão de evangelizar ele. Então, se você quer que seu marido vá para a igreja e ele não quer ir, leva você a igreja para casa. Vai você na igreja, pede lá a paz, leva essa paz para sua casa. Leva a bênção para sua casa. Leva o que você aprendeu para sua casa. Porque vai chegar uma hora e pode levar dias, pode levar semanas, meses e até anos, como aconteceu comigo. É o tempo de Deus. Mas vai chegar uma hora, com certeza, que toda a sua persistência, toda a sua oração e principalmente toda a sua confiança, ela vai ser confirmada. Então, uma coisa que eu tenho para te dizer, não desista de quem você ama. Enquanto você continuar confiando, Deus pode continuar trabalhando. Às vezes, o que o seu marido precisa é do seu amor e a sua paciência para que ele consiga ter uma mudança. Tudo bem? Então, vamos lá para o segundo erro.
Segundo erro mais comum no casamento. Não saber dialogar. Não saber dialogar. No começo do namoro, vocês conversavam que era uma beleza, né? Eu e o Wellington ficava 4 horas no telefone. E aí, casou, no começo do casamento também, a gente resolvia tudo, tal, né? Ia conversando, dialogando. Só que aí, com o passar dos anos, o que acontece? Todo mundo muda, né? As circunstâncias mudam a gente. E a gente vai parando de conversar. A gente vai parando de conversar com a pessoa que está do nosso lado. E aí a gente vai mudando e a gente vai deixando de conhecer essa pessoa que está ali com a gente. É como se a gente vivesse no mesmo teto, só que cada um vivesse sua vida. Sabe, igual república de faculdade? E aí o que acontece? Um deixa de apoiar o outro, vai perdendo a cumplicidade. Você imagina, você escolher uma pessoa para casar entre várias e justo aquela pessoa não te apoia nos seus momentos mais difíceis. Justo a que você escolheu, sabe? Todo mundo te ajuda, todo mundo faz coisas para você, mas a pessoa que você escolheu não te apoia. E aí, o que acontece com isso? Aí vem a solidão. E aonde essa solidão leva? Uns descontam na comida, outros levam para traição. Mas o fato é, essa não é a causa. É a consequência da falta de cumplicidade, que foi gerada pela falta, de diálogo. Entendeu? Então, é isso que acontece. Qual que é? Então, o que acontece, né? Quando você dialoga do jeito errado? Você sempre conduz as conversas para briga. Você nunca consegue sair de uma conversa com seu marido com um acordo. Então, qual que é o jeito certo? Que eu vou ensinar vocês agora. Jeito certo. Buscar eliminar o sentimento de raiva. Então, se você está sentindo raiva do seu marido, tenha certeza, não é a hora de conversar. Por quê? Quando você faz isso, quando você não elimina a raiva, os seus pensamentos eles são dominados por esse sentimento. E aí você não consegue ter inteligência para orquestrar o que você vai falar. Entendeu? Por isso que você não pode estar sob o efeito da raiva, certo? Segunda lição aqui. Então, aqui é eliminar a raiva. Segunda lição, falar sobre os seus sentimentos. Não falar sobre o que ele fez, e sim sobre o que você está sentindo. Essa é a primeira premissa assim, da comunicação não violenta. É você falar sobre o que você está sentindo. Sem acusar o outro sem culpar o outro do que você está sentindo. Entendeu? Então, segunda coisa. Terceira lição aqui. Você tem que se ater aos fatos, sem julgar, sem rotular. Um exemplo. Seu marido ele deixou a toalha molhada na cama. E aí vamos dar um exemplo aqui, é um exemplo simples, né? Vamos dar um exemplo de você usando rótulos, julgamentos. Aí você fala para ele: você é um folgado, você acha que eu sou sua escrava, quem você pensa que eu sou? Qual que é a reação dele? Ou ele vai se defender, ou ele vai pegar a toalha e vai falar: essa mulher é louca. Não é? Ele tem essas duas reações. Agora, quando você se atém aos fatos, então vamos dar o mesmo exemplo. Toalha na cama, não está com raiva, conseguiu controlar a raiva. Fulano, você deixou a toalha molhada na cama. Você entende como essa frase ela não gera uma reação? É como se você estivesse jogando videogame e chega aquela fase lá do mestre que você nunca consegue passar. É aqui, você nunca consegue passar de fase. Porque sempre vem a briga. Você nunca consegue passar de fase para você chegar para a fase de resolução do problema. É isso que acontece. Então, aqui, o benefício de você fazer o que eu falei é passar de fase. É chegar num momento que você consiga dialogar para chegar num acordo daquele conflito. Certo? Então, esse aqui é o top 2. Agora, antes de falar do top 1, eu trouxe um erro surpresa. Aqui. Qual que é o erro surpresa? É a interferência do quê? Vamos ver. Interferência da família. E quando eu digo família, depois vocês vão entender que não vai ser mais esse nome, tá? É pai e mãe. Ou seja, sogro e sogra. Pai e mãe são agora parentes, tá? Só para ficar bem claro. Família. Aqui é uma fórmula, parece uma fórmula, mas não é. É para te mostrar que família é você, seu marido e seus filhos.
Isso é a família. Sabe por quê? Porque para vocês terem cumplicidade, para vocês terem intimidade, vocês precisam de privacidade. A vida ela é tão corrida e você não ter esse tempo de intimidade, de privacidade com a sua família, faz você perder a cumplicidade, faz você não conseguir dialogar. Então é importante entender que agora pai e mãe, eles ficam em segundo plano. Você tem que priorizar a sua família. E não é que você vai abandonar o seu pai e a sua mãe, não é isso. Mas é que você precisa cuidar da sua família. Eu tenho certeza que o seu pai e a sua mãe, eles vão ficar muito felizes se você estiver feliz na sua família. Entendeu? E você, nora, você, genro, que tem problemas com sogro e sogra, procure, respeitar também. Porque às vezes eles têm um relacionamento que talvez você não tenha tido com a sua mãe, com o seu pai. Talvez eles tenham um elo muito forte que você não entende, mas para ele é um valor muito alto. E ele não consegue te explicar, ele não consegue te dizer. Por isso, respeita. Mas entendam, é imprescindível entender que a família são vocês que moram ali no mesmo teto. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, o top 1, o maior erro que as pessoas cometem no casamento é querer que o marido te ame antes de você se amar. Me diz, como que é possível alguém te amar, alguém te agradar, se nem você sabe se agradar? Como que é possível você querer que alguém te faça feliz, se nem você sozinha consegue se fazer feliz? Por quê? Porque você não se conhece de verdade. Você fala, mas eu me conheço de verdade. Se você se conhecesse de verdade, você não ia tolerar o tanto de coisa que você tolera na sua vida. Você não ia permitir a aproximação do tanto de gente, do tanto de pessoa negativa que você permite. Você não ia permitir alimentar dentro de você sentimentos que só te atrapalham. Sentimentos que só prejudicam o seu casamento. Então, se você se conhecesse de verdade, você ia entender que por mais forte que você queira ser, por mais forte que você queira mostrar para os outros que você é humana, você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa descansar, você precisa se admirar, você não tem que viver só para os outros. Você tem que se conhecer. E para você ter clareza disso, eu trouxe aqui 5 sintomas da falta de amor próprio no casamento. O que esses sintomas eles causam no seu casamento? Então, vamos lá. Primeiro, insegurança. O que é insegurança? É o medo de ser enganada, medo de ser rejeitada, medo do marido ter outra, medo do marido não te olhar mais com os mesmos olhos. Às vezes ele tá com uma dor de cabeça, você acha que já é outra mulher. Isso é insegurança. Qual que é outro sintoma da falta de conhecimento? Falta de confiança. E o que é a falta de confiança? É a falta de confiar no seu taco mesmo, sabe? Você começa a virar uma pessoa ciumenta, acha que ele tá olhando para qualquer pessoa, qualquer posição que ele olha, você já acha que tá paquerando alguém. É a falta de confiar no seu taco, é a falta de se sentir bonita, de se amar mesmo. É a falta, às vezes você compra uma roupa, você até se acha bonita, você acha que até que você tá bem ali na roupa. Só que aí você tira aquela roupa, acabou. Então, não é aquela confiança permanente, certo? Outro sintoma aqui da falta de conhecimento. A autocrítica feita de forma errada. Ou quando alguém te critica, é o fim para você. Se o marido ele tenta falar alguma coisa, ele ainda não aprendeu tudo que eu ensinei aqui, de como dialogar, se ele tenta falar alguma coisa para você que você tá errando, aí a casa cai, aí é o fim. Você não aceita ouvir crítica. E quando você faz crítica para si mesma, você não consegue fazer a crítica construtiva. E o que é a crítica construtiva? É quando você tem uma determinada situação que você precisa resolver ali, né? Algum problema que você tem. Você faz uma reflexão e você sai dessa reflexão com um plano de ação. Então, uma pessoa insegura, ela não tem capacidade de fazer isso. Outro problema da pessoa que não se ama, não se conhece. Muitos pensamentos negativos. A pessoa ela não consegue atrair nada de positivo na vida dela. Ela sempre vê o copo meio vazio, ela sempre vê defeito. Uma pessoa que não se conhece, que não tem autoestima permanente, uma autoestima elevada, ela fica o tempo todo criticando, vendo defeito, vendo coisa ruim nas pessoas. Isso também não ajuda em nada, muito pelo contrário, né? Atrapalha o seu casamento.
E também não saber identificar os próprios sentimentos e os valores mais importantes para si. Porque como que você vai falar para o seu marido uma coisa que você não tolera de jeito nenhum, se nem você sabe que aquilo é um valor muito alto para você? Então, esses são os sintomas de não se conhecer. E qual que é o jeito certo? Como que você resolve isso? Você tem que fazer, o que você não pode fazer é querer que o seu marido te ame antes de você se amar. O que você não pode fazer é ficar caçando borboleta aí no meio dos prédios, enquanto você deveria estar construindo ali o seu jardim, para você atrair o amor dele sem precisar se esforçar. Então, você tem que fazer a parte que lhe cabe, que é: você sabe identificar seus pensamentos, seus sentimentos, seus valores? Você sabe instalar bons hábitos? Você consegue fazer isso? Você sabe dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos? Você sabe entender quais são os seus limites, o que você tolera, o que você não tolera? Se não, é isso que você tem que começar a fazer. Então, faça a parte que lhe cabe. Pare de caçar o amor do seu marido. Pare de caçar as borboletas. E quando você faz isso, você atinge o seu primeiro marco, que é o marco de construir uma autoestima permanente. Aí sim, quando você faz isso, aí você tá pronta para tirar toda aquela sujeira debaixo do tapete e ser feliz no seu casamento.